E aí, meus queridos, firmeza, como é que vocês estão? Ah, eu queria, infelizmente, abordar esse assunto mais uma vez. Sei que muitos de vocês já estão de saco cheio, sei que muitos acham que já não tem mais o que falar, mas tem mais um pouquinho para falar. Infelizmente, o assunto ainda não se esgotou. Espero que se esgote agora ou ao longo dos próximos dias, que a gente não precise voltar a falar disso. Mas eu queria finalizar esse assunto da locação da Arena para o Santos por causa de algumas repercussões recentes, por causa de algumas coisas que aconteceram e, claro, principalmente por causa dos resultados que saíram no borderô do jogo, né? Havia muita discussão com relação a qual seria o valor que o Corinthians receberia, vale a pena, não vale a pena. Então vamos lá. Parece que saiu o borderô, o Santos ficou com 700 mil reais limpos, o Bragantino com a mesma quantia e o Corinthians com 600, mas esses 600 descontados despesas, etc e tal, o Corinthians, no final das contas, ficou com algo entre 200 e 300 mil reais. Tá? Então, ou seja, o Corinthians, na figura do seu presidente Augusto Melo, tomou a decisão de alugar a nossa casa para um rival, tomamos a decisão de criar uma crise desnecessária, que criou-se sim uma crise desnecessária, houve sim um racha na torcida do Corinthians. Eu risco dizer, e eu vejo isso pelos comentários que eu recebo, por todas as pessoas que me ligam, mandam mensagem, e em outros canais que eu vejo também, eu vejo que a reação foi muito mais negativa por parte da torcida do Corinthians do que positiva. Claro que tem aqueles pachecão que vão apoiar qualquer coisa que o Augusto fizer. Claro que tem os hipocritinhas de plantão, eu já vou falar deles, né? Mas claro que tem também os corintianos honestos, bem intencionados, que acham que o Corinthians não pode abrir mão de nenhum tipo de renda. E eu discordo. Teve um cara que entrou nos comentários no Instagram e falou assim para mim: imagina que você é um cara que tá morrendo de fome, numa analogia com o Corinthians precisando de dinheiro. E alguém te oferece um prato de comida. Você não aceitaria? Então, muito bom. Muito bom exemplo, muito boa analogia. Se não fosse por um detalhe, ela é horrorosa, tá totalmente equivocada. Se eu tô morrendo de fome e um cara me oferece um prato de comida, ele resolve os meus problemas. Um prato de comida resolve o problema de quem tem fome. Ah, 200 mil reais não resolvem em nada os problemas financeiros do Corinthians. É o equivalente a você ter muita fome, mas muita fome mesmo. E o cara te dá um pedacinho assim, ó, de alface, né? Mas melhor do que nada. Sim, melhor do que nada. Já que é melhor do que nada, vamos aceitar 10 Babalu então, né? Vamos aceitar uma caixa de Gatorade melhor que nada. Desculpa, melhor que nada é de uma mediocridade que não tem tamanho. O Corinthians não pode aceitar o melhor que nada, né? E o Augusto, desde que assumiu, ah, façamos todas as críticas possíveis e justas ao Augusto. Se tem uma coisa que a gente não pode falar do cara, que a gente tem que ser honesto com relação ao trabalho do cara, é que no que diz respeito a valorizar a marca do Corinthians e conseguir contratos melhores para o Corinthians, nesse aspecto, ele tá dando aula. Né? Não preciso falar de novo para vocês. Patrocínio master de camisa, o patrocínio que ele quer botar nas costas, a renegociação das placas, a negociação com a Brax e com a Globo. Tudo que ele fez até agora aumentou demais o faturamento do Corinthians. Ou seja, o Augusto pensou grande até agora, em tudo. Nessa de alugar a arena para o Santos, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. Você leva lá para dentro um problema, você leva lá para dentro uma torcida adversária que você sabe que está ávida para quebrar, para depredar, para poder fazer filminho, botar em rede social, para nos provocar. E isso aconteceu. Tivemos mais de 100 mil reais em prejuízos de coisas que os caras quebraram, destruíram o banheiro, picharam o banheiro, quebraram cadeiras, fizeram tudo aquilo que a gente sabia que os caras iam fazer. São todos os santistas que fazem isso? Não, mas a gente sabe que uma parte vai fazer. Ah, mas eles vão pagar, não importa. Demos aos caras a chance de ir lá e quebrar tudo, para tirar sarro da nossa cara. Criamos um desgaste com a nossa torcida enorme, enorme. Tanto que eu tô aqui falando, tanto que eu tô aqui puto. Tanto que grande parte da torcida do Corinthians tá puta. E eu pergunto para vocês, a troco de quê? Isso me leva a uma pergunta que eu acho que eu já fiz em outros vídeos aqui e fiz com várias pessoas, tá? Conversei muito sobre isso com o Adalberto do Papo Fiel, com o Manfio do Identidade Corintiana, com o Vessone do meu timão. E a pergunta que eu fiz para todos esses caras foi: qual que é a verdadeira intenção do Augusto por trás disso? Porque eu me recuso a acreditar que um cara safo como ele, um cara que não é bobo, ninguém chega à presidência do Corinthians seja sendo bobinho, tá? Burro ele não é. Quais são as reais intenções do Augusto por trás disso? Ninguém tira da minha cabeça que alguma coisa aí tem. O problema é que a gente fica tentando descobrir o que é essa alguma coisa, a gente não consegue. Ah, é uma contrapartida para um dia poder jogar na Vila.
Nós nunca vamos jogar naquele buraco, não tem porquê. Ah, é para ter apoio do Santos em eventuais votos. E para isso a gente deixa os caras jogar em Itaquera, preço de banana, deixa os caras usar o CT. O Corinthians liberou o CT para os caras. Ah, mas é a amizade do Augusto com o Teixeira, com o Marcelo Teixeira, né? Do Santos. Amizadezinha? Ou seja, o cara gastou grande parte do seu capital político junto à torcida do Corinthians a troco de amizadezinha com o presidente do Santos. Desculpe, irmão, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. E como eu não sou bobinho, como eu não nasci ontem, como eu não tenho mais 10 anos, eu estou sempre procurando uma intenção por trás das coisas todas. Eu não consigo enxergar. Há quem diga que foi pagamento de um favor do Corinthians à federação. Que como o Corinthians fez a final da Copinha em Itaquera, a federação pode estar querendo cobrar esse favor do Corinthians. Mas como assim, que favor? Queriam fazer a final da Copinha onde? Taça São Paulo, a Copa São Paulo de Júnior é em São Paulo. Pacaembu não dá. Onde ia ser? Ah, que fosse num estádio neutro, então, e não o estádio do Corinthians? Desculpa, também não me engana. Essa explicação também não faz muito sentido para mim. Não consigo acreditar que isso seja o Augusto querendo pagar favores ou ser agradável com a Federação Paulista. Também não faz sentido para mim. Eu simplesmente não consigo entender. E quando você esgota todas as possibilidades, o que sobra é apenas uma cabacice sem tamanho. Que eu me recuso a acreditar, mas que cada vez que o tempo vai passando, a impressão que vai ficando é essa. Que foi apenas uma cagada homérica, um cálculo político totalmente assim mal feito, estúpido, por parte do Augusto, que está tomando pancada de todo lado com razão. Com razão. Ah, o Manfio levantou uma outra coisa interessante. Ele falou assim: o Vessone falou assim para mim: o Kaká, se fosse 1 milhão limpo, eu também alugaria, eu acho até que vale a pena. E eu discordei do Vessone. Falei, o Vessone, eu discordo de você até nisso. Mesmo que fosse 1 milhão limpo para o Corinthians, não vale a pena. Não vale o desgaste. Isso não é infantilidade minha, não é bobeirinha minha, não é clubismo meu. Simplesmente temos que ter um mínimo de amor próprio e de respeito. O torcedor do Corinthians não quer o rival lá. Eles que façam um estádio decente, eles que vão jogar em Barueri. Pô, mas o Santos ia jogar onde? Na puta que pariu, eu quero que o Santos se foda. O Corinthians não cabe ao Corinthians o papel de salvador do Santos. Do Santos ainda. O time que invade a vila para bater o Cássio. Que joga bomba na gente durante os jogos. Que fode a gente naquele buraco. E repito, o Corinthians não só não peita os caras com relação a isso, como abre as pernas para os caras. Isso me ofende. Eu tenho certeza que ofende a esmagadora maioria da torcida do Corinthians, como nós estamos vendo nos resultados. Ah, é todo mundo errado, então é todo mundo ignorante. Tá bom. Então tem meia dúzia de ilustrado aí que sabe o que é certo. Esses ilustrados acham que tinha mais é que alugar para o Santos mesmo, afinal, onde já se viu, temos que ser cordiais com o nosso rival. Esses caras devem ter razão a grossa, a esmagadora maioria da torcida, como eu, deve estar errado. Será? Eu não acho. Eu acho que foi uma cagada homérica, sim. Foi uma falta de visão, sim. O que importa nessa vida, senhores, é o sentimento do torcedor do Corinthians, sim. E se o torcedor do Corinthians está incomodado, está errado. Simples assim. Se o torcedor do Corinthians está incomodado, está errado. Não tinha porra nenhuma que fazer isso aí. Por 200 mil reais? Por 300 mil reais? Eu ia falar que o Manfio falou uma coisa para mim interessante. Ele falou, Kaká, se você entrar pela Oeste, tem aquele no átrio principal ali, cara, acho que a bola de 77 tá ali, tem taças ali, camisa que o Basílio usou tá ali. Imagina se os caras quebram e destroem isso. Qual o valor disso? Ou seja, para que nós corremos esse risco? Para que a gente fez isso? Eu realmente não consigo entender. E me incomoda sim. E o silêncio do Augusto é ensurdecedor. Ele não falou nada até agora. Ele está quieto, ele está recluso, ele não toca no assunto. E eu queria sim que ele viesse a público explicar isso aí. Enquanto o Santos jogava na nossa casa, o Corinthians jogava naquele pasto em Cascavel. Quanto o Corinthians teria faturado se o amistoso contra o Londrina fosse em Itaquera? Que desse 25 mil pessoas, dá mais, tá? Porque qualquer jogo do Corinthians dá 30, 40, tem o fiel torcedor. Se tivesse valendo ponto, pontuação no fiel torcedor, todo mundo ia comprar. Até quem não queria ir no jogo ia comprar. Eu ia comprar. Mesmo não indo no jogo, para pontuar. Ou seja, não faz sentido. De um ponto de vista até mesmo financeiro, não faz sentido. Nenhum. Enfim. E aí você começa a ouvir a turminha, os hipocritinhas ou torcedorzinhos, né? Falando o contrário. O seu Fábio Sormani é santista, como vocês sabem, né? E prestou enormes desserviços ao Corinthians em vários comentários seus. Sormani uma vez falou sobre a conquista do Corinthians da Libertadores, que aquilo foi um esquema da CBF, que convocou jogadores do Santos às vésperas da semifinal contra o Corinthians. Ele falou isso, depois se desculpou, tá?
Mas assim, ô Sormani, quando você tem um canal próprio teu e você fala um monte de groselha santista, cara, eu te aplaudo. Aliás, é o que eu peço para todos os hipocritinhas da imprensa brasileira. Tenha o seu canal, assuma o teu time e fale em nome do seu time. Ou seja, quando o Sormani fez o que ele fez, o que ele fez? Ele falou: o Corinthians não está querendo alugar o estádio para o Santos jogar final porque está com medinho. Tá com medinho do Santos brilhar lá, tá com medinho do Santos colocar um público histórico lá. É isso aí mesmo, Sormani. É isso aí mesmo, não precisamos disso. Pra que vamos deixar o Santos brilhar lá? Você tem toda a razão, não precisamos disso. Não tem por que fazer isso. Você enxerga as coisas de uma lógica santista, e eu respeito. Eu enxergo as coisas de uma lógica corintiana, e eu não quero vocês lá. Sabe onde eu quero vocês? Na casa do caralho. Vai jogar no estádio da Portuguesa Santista. O Jabaquara tem estádio, vai jogar no estádio do Jabaquara, é o tamanho de vocês. O Corinthians não tem que se sentir obrigado a querer liberar estádio para vocês para ser cordial. Vai pra puta que pariu. Mas eu até respeito o Sormani, porque o Sormani é santista. Então assume que é santista e fale groselhas de santista. Agora, o seu Flávio Prado, essa figura patética que é o Flávio Prado hoje, você mais novo talvez não saiba, tá? Mas o Flávio Prado, antes de ser um bobão anticorintiano que faz piadinhas anticorintianas, ele era, o figurino dele era diferente, ele era um moderado. É. Então tinha um monte de cara falando groselha, tinha os Milton Neves, tinha os palhaços fazendo palhaçada, e ele tentava ser o cara isento. Ele fala que torce pra Ponte, mentira, ele é Bambi, ele é São Paulino, freguês, sofredor, né? Ele se saiu com essa semana. Uma palhaçada, uma babaquice isso aí do Corinthians não querer alugar o estádio pro Santos. Cuida do teu time, o Flávio Prado. Ou você realmente acha que quem tem que decidir o que o corintiano sente é você? É muita pretensão. É muita pretensão. É você que vai decidir o que a gente acha certo ou não. O PVC, que de uns tempos para cá tem escorregado bastante, eu gostava do PVC, sempre foi um cara centrado e que entende muito do assunto, mas tá virando bobão, né? Tá virando bobão, não é de hoje que virou bobão. O PVC você saiu com essa, que os mensageiros do ódio das redes antissociais é que ficam criando esse demônio e que aí ficam envenenando o ambiente. Não, PVC, a gente apenas não quer que a gente crie esse tipo de situação. Entendeu? Ninguém é mensageiro do ódio. Não, não é nada disso. Nós apenas sabemos o que é melhor para nós. Cuida da tua vida, PVC. Cuida do teu estádio. Opa, que não é teu, que é da W Torre. Vocês tiveram que arrendar Barueri para ter onde jogar, né? Porque vocês não têm estádio para jogar, né? O estádio é da Taylor Swift, o estádio é dos Beatles, é dos Rolling Stones, é de todo de vocês, não é. Cuida do teu estádio, PVC. Não vem querer cagar regra sobre o que o Corinthians deve fazer ou não. Sobre o que a torcida do Corinthians tem que sentir ou não. Isso é problema nosso. Deixa isso para nós. Para de querer ser hipocritinha e isentão. Você não foi isentão, pô, você só falou merda. Aproveitando, senhores, eu queria ler para vocês rapidinho um texto desse monstro chamado Fernando Wagner, que vocês sabem, historiador do Corinthians, junto com o Celso Dario Unzelt, os dois caras que mais sabem de Corinthians desse planeta. Meu sonho um dia na minha vida é ser Fernando Wagner ou ser Celso Unzelt. Queria ler para vocês o que o Fernando Wagner escreveu. Ei, vocês da grande mídia esportiva brasileira. A intolerância vem da amplificação das suas vozes, que desde 1913 disseminam intolerância, usando o Corinthians como bode expiatório de exemplo para o Brasil. Falsos moralistas, reflitam. A bola da vez dessa semana é a nossa sagrada arena. Quiseram muito que fosse nela mais uma final de Campeonato Paulista. Mas essa é minha pergunta, Paulistão ou Paulistinha? O campeonato mais importante e mais antigo do futebol brasileiro. Campeonato que o time do povo é o maior campeão. Talvez por isso o diminutivo, não é mesmo? Genial colunista. Com certeza se refere a Juca Kfouri, né? Que diminui tudo que é do Corinthians, para ser isentão. Pois bem, o jogo de hoje, por desejo de muitos, era para ser no gramado da Neoquímica Arena. Era. E não é questão de intolerância ou seguir o que o nosso torcedor clama, que é não há lugar, perdão. E não é questão de intolerância ou seguir o que o nosso torcedor clama, que é não há lugar para nenhum rival nunca mais nosso solo místico. Não é apenas uma simples troca de gramado. Se não sabem, saberão. Nossa arena é uma extensão de nossos corpos. Ela é viva e tem sentimentos. Ela somos nós e nós somos ela. Na última quarta-feira ela foi quebrada e vandalizada. Galinha preta eram os gritos proferidos pelos incautos. Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Porém, o mais triste é o silêncio de vocês, da imprensa, sobre os gritos e cânticos. Por muito menos fomos punidos. Pasmem, o único time do Brasil punido por homofobia. Como vocês sabem, cantamos para o São Paulo
dessas bichas teremos que ganhar, né? Como a gente sempre cantávamos. É ou não é bode expiatório? Galinha preta, termo racista, homofóbico, misógino e de intolerância religiosa. Cadê a campanha contra a intolerância, a homofobia e o racismo, nobres colunistas? Pois é, Fernando, é isso. É isso. É exatamente isso. Ou seja, nós somos obrigados a ouvir esses hipócritas filhos da puta agora falarem para nós o que a gente tem que sentir ou não. Que nós temos que ficar quietos e aceitar alugar a nossa casa para os outros. Afinal, antigamente no Morumbi também era assim. Não, não é a mesma coisa. Sabe por que não é a mesma coisa? Eram outros tempos. É diferente. Nós nunca sentimos que o Morumbi era a casa do São Paulo. O Morumbi era nosso. Sempre foi nosso. Sempre foi nosso estádio grande. Sempre foi nosso salão de festas, para bater inclusive no time da casa. Nós nunca tivemos essa sensação de vamos no Morumbi quebrar tudo porque é do São Paulo. Pelo contrário. No dia que o São Paulo resolver demolir o Morumbi, porque aquela bosta é anacrônica, ultrapassada, nós, corintianos, não vamos permitir. Vamos abraçar o Morumbi, vamos fazer uma corrente humana, vamos abraçar o Morumbi, vamos falar, aqui não. Isso aqui é nosso, a gente ama o Morumbi. É diferente, não dá nem para comparar. Hoje não dá nem para comparar, é diferente. Colocar os caras na nossa casa hoje é diferente. E a torcida deu o seu recado. Cabe ao Augusto aprender com os seus erros ou não. E nessa ele deu um tiro no pé feio. Mandou muito mal, Augusto. Mandou muito mal. Se você tem uma agenda por trás, se você tinha um objetivo por trás, você poderia, no mínimo, dar uma indicação de que você sabia o que estava fazendo. A impressão que você está passando é que não teve nada disso mesmo. Foi apenas uma cagada homérica da tua parte. Santos é o caralho. O Santos que vai jogar em Barueri. Tá? Ou seja, uma cagada enorme o que nós fizemos. Isso nos incomoda muito. Muito, sim. Que sirva de lição e que não aconteça mais. Beleza? Mais umas rapidinhas aqui. No último vídeo eu falei para vocês do maldito, saco cheio do maldito 352, falei errado, maldito 433, na qual o Corinthians parece aprisionado, né? Não conseguimos ter uma variação disso. Falei errado, peço desculpas, tá? Bidu craque. O problema de você ter o Hugo é que quando o Bidu entra, parece que ele é bom jogador. Não nos iludamos, tá? Não, ele não é. Bidu é uma piada. Deu um puta de um passe ali pro Giovani no terceiro gol, verdade. Mas o Bidu é o Bidu. A gente conhece, né? Melhor que o Hugo, talvez seja, né? É trocar 3 por 2,5. Mas daí achar o Bidu ótimo, tem muita gente emocionada com a partida do Bidu. Puta que pariu. Puta que pariu. Por fim, um comentário um pouco mais sério. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, essa semana, cobrou um posicionamento sério de Augusto Melo com relação ao requerimento do Duílio, para que Augusto explicasse a acusação dos carros. Lembra dos carros blindados, 10, 15 carros blindados, pagos pela diretoria, para os diretores. O Augusto fez essa acusação. O Duílio trucou, falou, quero ver, me mostra. E estamos esperando. Estamos esperando. Eu torço para que seja verdade, para que o Duílio se foda, mas não dá só para acusar e ficar assim. E o Augusto Melo, ao que tudo indica, o Tuma, ao que tudo indica, está cobrando o Augusto Melo para que prove o que falou. Tem razão. Tem razão. O que me leva outra vez a falar da maldita auditoria. Quando é que sai a tal da auditoria? Não, não é bem auditoria, é uma consultoria. Auditoria não existe, não vai descobrir o caralho. O caralho, e eu vou pressionar por isso sempre, porque foi isso que nos foi prometido. Prometeram para a torcida do Corinthians que todos os desvios, todos os malfeitos, todas as safadezas, todos os contratos assinados no apagar das luzes, todas as renovações de contrato que mentirosas e ou lesivas ao Corinthians, que contrato de estacionamento, que tudo isso seria apurado, que seria mostrado para nós. Estamos esperando. Eu aguardo ansiosamente, não vou dar paz para você, Augusto, nesse aspecto, enquanto você não mostrar isso aí. Você prometeu isso, mano. Você prometeu isso, mano. Isso é promessa de campanha, você falou que ia fazer. Você ia mostrar tudo que esses filhos da puta fizeram. Nós vamos cobrar. Eu não vou esquecer. É isso aí, tá? Por fim, foi inaugurado em Paris, essa semana aí, uma rua em homenagem ao Dr. Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, um dos maiores nomes da história do Esporte Clube Corinthians. Um monstro. Monstro esse que hoje é ofendido, vilipendiado por essa parcela nojenta da torcida do Corinthians, a torcida fiel quartel, que eu chamo, né? A gente que odeia, né? A gente que odeia a democracia. Tem gente que fala isso hoje com a boca cheia. Eu odeio a democracia corintiana, eu odeio o Sócrates. Ele era um bêbado, um maconheiro, um gaysista, um abortista, um comunista. Vocês são patéticos. Vocês são patéticos. Que vida eterna. Eterno, Dr. Sócrates. É isso. Quem não gostou vai pra casa do caralho. Por fim, um breve agradecimento aqui para vocês que ajudam o canal, mantêm o canal vivo. Obrigado do fundo do meu coração para vocês. Luiz Carlos Zucco,
Que homem maravilhoso, puta que pariu. Vitor Petrini, o tremendo, 2 vezes, em 2 vídeos seguidos. Marcelo Longo, meu mano. O Muca HD e o Denis Oliveira. Muito obrigado a vocês que clicam aí no Valeu ou mandam um Pix. Muito obrigado do fundo do meu coração. Por fim, um agradecimento especial a todos vocês que estão virando membros do canal. Sensacional. Muito obrigado do fundo do meu coração, tá? Pagam a mixaria de R$ 29,90 por mês. Me ajudam demais. Entram lá no nosso grupo de WhatsApp. Agradeço demais a todos vocês. Já somos quase 80, já são quase 80 membros. Para chegar no número que eu sonho, falta só 920. Estamos chegando, pessoal. Continuem me ajudando. Eu amo vocês. É isso aí, meus queridos. Terça-feira, finalmente, tem jogo do Coringão pela Sula contra o Racing do Uruguai, lá em Montevidéu. Então, na terça-feira, voltamos para falar de Corinthians, beleza? É isso aí, meus queridos. Uma boa Páscoa para todos vocês. Um grande abraço e vai, Corinthians.